E aí, vamos lá? Mais um dia, mais uma semana, mais uma leitura bíblica. É assim, todos os dias. Todos os dias nós devemos ler a Bíblia, a palavra de Deus, para a gente compreender o propósito dele na nossa vida. Sabe, se você ainda não entendeu o propósito da sua vida, você tem que se achegar à Bíblia todos os dias, sabe? E a Bíblia vai nos elucidando todos os dias. A gente vai lendo ali um capítulo por dia, sequencialmente, é o nosso sistema aqui. E aí, lendo a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia, você vai contextualizando, vai colocando aquilo na sua vida, vai entendendo o propósito de Deus. O Espírito Santo vai te guiando de maneira que as coisas vão acontecendo e você vai vendo a palavra de Deus agir de modo sobrenatural na sua vida. É assim. Você não precisa de pessoas, você não precisa de igreja, apesar de ser correto ir a uma igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Mas qual igreja eu vou, Eniton? Porque aqui eu não estou pregando igreja. Leia a Bíblia todos os dias. E aquela que andar segundo o manual, ou seja, segundo a palavra de Deus, essa que você tem que seguir. Essa que você tem que ir. Porque a igreja, ela nos fortalece, sabe? Ela nos dá visão ampla do que devemos fazer, de como devemos ser. E aí não é a igreja em si, a igreja é a palavra de Deus, a igreja somos nós. E nós, nos achegando à palavra de Deus, nos tornamos igreja em comunhão. Pessoas que se achegam, porque a palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei eu. Então a gente vai à igreja para a gente comunhar, para ter uma comunhão, para a gente dar testemunho, sabe? É essa a função da igreja na nossa vida. Então, mas sem ler a Bíblia, sem ter relacionamento com Deus diariamente, de nada adianta. Eu venho aqui e gravo esse vídeo para que você seja lembrado de ler a Bíblia todos os dias. Sabe? Eu peço que você se inscreva no canal, porque mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo e pessoas serão abençoadas, porque elas se achegarão à palavra de Deus, serão elucidadas, sabe? A vida vai ter uma transformação e aí as pessoas se sentem abençoadas, também compartilham esse vídeo, abençoa outras pessoas e a gente vai fazendo uma corrente do bem, onde nós somos abençoados. Eu e você abençoados e podemos abençoar pessoas, pedindo que elas leiam a Bíblia, se acheguem à Bíblia. Por isso a gente vem aqui, eu gravo o vídeo, você compartilha e a gente motiva essas pessoas a também ler a Bíblia, compartilhar esse vídeo e aí a gente fazendo um elo forte da corrente de Deus para ler a Bíblia. Faça assim. Eniton Faria no YouTube, Eniton com H, se inscreva lá, leia a Bíblia todos os dias e compartilhe esse vídeo. Eu quero ler com vocês aqui hoje o livro de 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 7, ele diz assim: Naquela época o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Bom, neste contexto aqui, que é muito lindo, o rei Asa, ele ficou com medo porque o rei Baasa, ele cercou ali e ia atacar, e aí ele ficou com medo, e aí ele pediu ajuda ao rei da Síria. E não foi falar com Deus antes. Ele confiou na força de homens. E aí o profeta aqui foi alertá-lo e ele se indignou com isso, se irou, prendeu o profeta e aí daí para lá começou as merdas na vida. E aí pra gente aqui talvez tenha um ensinamento, talvez não, com certeza tem ensinamento. E eu quero tirar um pra gente aqui, um alerta. Sabe, quando a gente planeja alguma coisa sem falar com Deus antes, pode ser que a gente esteja planejando a nossa desgraça. É assim. Sabe, nós temos que pedir a Deus, ainda que a gente tenha ideia, se a gente estiver em comunhão, essa ideia vem do Espírito Santo e a gente se achegue a Deus e fala com Ele, Senhor, isso é do Senhor, o Senhor prepara o caminho, o Senhor designa pessoas, o Senhor me dá a direção. E aí a gente vai entendendo que ainda que a gente nem queira, as coisas vão traçando para aquele lugar e a gente faz e tem certeza de que Deus está abençoando. Agora, quando a gente planeja alguma coisa porque acha que vai dar certo e começa a articular, chama pessoas, esquematiza alguma coisa, sabe? E aí propõe algumas artimanhas e aí a gente depois pede Deus para abençoar e ainda diz que Deus está abençoando. Como a gente faz isso? Sendo que você não se achegou primeiro a Deus, pediu autorização, esperou que Ele preparasse situações e pessoas para que você fosse encaminhado para aquilo, ainda que você tivesse dúvida. É assim. A gente primeiro se achega a Deus, e aí a gente entende o propósito e a gente segue. E aí a gente tem certeza de que está fazendo o que Ele pediu, e aí a gente é abençoado e pode abençoar pessoas com isso.
Sabe, eu aqui tomei uma decisão uns dias atrás de fazer uma situação e tal, e aí eu já, primeiramente, dei o primeiro passo. Quando eu dei o primeiro passo, eu orei a Deus e disse assim, para que eu dei o primeiro passo? E agora eu venho falar com Deus? E aí eu pedi perdão a Deus, voltei atrás e desfiz esse passo que eu tinha dado. E aí falei com Deus, Deus, primeiro eu quero que o Senhor abençoe, quero ter certeza de que esses planos são planos do Senhor. E aí eu esperei em Deus. E aí eu descansei tranquilo e estou aguardando para que Deus fale ao meu coração e assim eu faça. E daquele dia em diante eu tive paz no coração. E eu tenho certeza que se for plano de Deus, Ele vai preparar, Ele vai arrumar e vai dar certo. E eu descanso no Senhor e aguardo. A minha esperança é o Senhor. Então faça assim também. Sabe, os seus planos entregue a Deus e permita que os planos dele sejam executados na sua vida. E assim os planos de Deus são maiores, melhores do que os meus e os seus. Mas para isso a gente precisa se entregar a Ele todos os dias em comunhão, em oração, em leitura bíblica. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a diferença na sua vida. Faça assim, entregue os seus planos na mão de Deus, espere dele, espere nele, e Ele vai guiar, Ele vai planejar e você vai executar segundo a vontade dele. Mas tem que ser de Deus para você e não você propor para Deus alguma solução ou algum plano seu. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos alerta, como fez aqui Hanani, Pai. O Senhor nos alerta para que possamos pedir ao Senhor auxílio, ajuda, Pai, para que o Senhor faça a vontade do Senhor em nossa vida e nós seremos abençoados. Por favor, Pai, se por engano a gente está fazendo alguma coisa de errado, nos elucida, Pai, para que possamos retornar, voltar, entregar em Tuas mãos e que o Senhor execute os planos do Senhor, que sejamos peças, Pai, importantes para esses planos, mas que eles sejam planos do Senhor. Ajude-nos, Pai, nos dê sabedoria dos céus, para que possamos entender e entregar os nossos planos em Suas mãos, para que o Senhor faça os melhores planos, Pai, para que o Senhor nos dê bênçãos através dele. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Por favor, compartilhe esse vídeo.